Obrigado, vereador do Segurança. Eu sou o próximo inscrito. Nesse sentido, eu transfiro a presidência ao vice-presidente em exercício, o vereador Nussi. Assumo a presidência. Concedo a palavra ao vereador Brena pelo prazo de 10 minutos. Obrigado, presidente, a mesa. Boa noite novamente todas e todos que nos acompanham nesta sessão ordinária da Câmara de Araras. Eu quero inicialmente saudar mais uma vez o trabalho do secretário Mussa, à frente da Secretaria da Cultura, que esteve aqui hoje relatando as diversas ações da sua pasta, da sua ação como secretário, dos projetos que vem desenvolvendo, e em especial necessário ressaltar o episódio de ontem, né, que é um episódio marcante de todos os eventos, inclusive na Praça Barão de Araras, que é um processo gradativo, né? Não é só por causa que é um show, não é por causa só do artista que vai, por causa das orquestras que já ali passaram, dos vários eventos que ali já abrigaram, mas é aquilo que o secretário Mussa dizia no início da sua gestão, eu me lembro bem, de formar público, de formar interessados em cultura, de as pessoas começarem a se envolver com a cultura da cidade. E ele tem feito esse trabalho com o suporte e o apoio decisivo do prefeito Brambila, que tem acreditado nos investimentos necessários à Secretaria da Cultura, e ontem foi um recorde mesmo, eu acredito, de pessoas na Praça Barão. Então está de parabéns às entidades, muitos voluntários, a vereadora professora Nete, uma dessas voluntárias, que tem se envolvido e dado um tom importante da festa junina, do arraial na praça, de toda a equipe da administração municipal que tem se engajado, se envolvido nessas ações. O orçamento da cultura é até um orçamento modesto, que por alguns anos se achou que não precisava investir, que a cultura não precisava ter nada ou coisa alguma, e que outras áreas eram essencialmente prioritárias. E às vezes a administração pública não consegue resolver todos os problemas da cidade para cuidar de alguns outros, mas pode desenvolver essa diversidade, pode atuar também em áreas importantes, como é a área da cultura, mesmo que nem todas estejam perfeitamente em ordem. E assim deve o gestor público dimensionar o orçamento, com criatividade, com dinamismo, e tem feito isso de forma eficaz nas ações da Secretaria Municipal da Cultura, o que honra e orgulha a cidade de Araras poder ser um marco mesmo regional, como tem se transformado nos últimos anos. Parabéns à administração, ao prefeito Brambila, ao secretário Mussa Daniel, por esse reflexo, inclusive positivo, que reverterá as entidades em forma de recursos financeiros. E toda a cidade, diversas religiões, grupos, clubes de serviço, voluntários de diversos setores reunidos, unidos nessa diversidade que é o nosso município. Eu quero tecer considerações também a respeito das questões de habitação de interesse social, e que nos últimos dias tratava desse assunto com o presidente da IABA, Jackson de Jesus, e falávamos sobre novos empreendimentos de habitação de interesse social e do Minha Casa Minha Vida. E sempre temos conversado, sempre o município tem um papel de buscar o entendimento entre o proprietário da terra, aquele que já tem a terra, já muitas vezes usando para a agricultura há muitos anos, aquele que eventualmente vai fazer um empreendimento, a Caixa Econômica Federal, que cumpre este papel importante de financiador e de operador do programa Minha Casa Minha Vida, e é isso que o município tem feito, e é nessa ação que nós podemos colaborar. Então me disse o presidente da IABA de 2 novos empreendimentos que já solicitaram registro no cartório de registro de imóveis, que é onde as coisas começam a se tornar realidade. Então, além do Jardim Aeroporto, que nós sabemos que é da faixa 1, do programa Minha Casa Minha Vida, do Jardim Aeroporto, que serão 600 unidades térreas, né? O município agora tem adotado todas as unidades térreas. Também o nome provisório, acredito eu, do Portal do Sol, que será na faixa 2, será quase que uma extensão do residencial Varley Colombini, mais 702 moradias, e também o Jardim das Orquídeas, que
que este da faixa 1, ou seja, a seleção também pela Enhaba, de 450 unidades habitacionais. É assim que tem sido feita a ação do município, buscando viabilizar, buscando organizar cada vez mais moradias para atender esse dinheiro. E não são moradias mesmo entregues gratuitamente. As pessoas firmam um contrato de financiamento de forma facilitada, subsidiada, mas se há uma administração municipal que não quer este caminho, que opta por outro caminho, nada acontece. Ou decide não fazer, não estabelece isso com uma prioridade, que isso não deve ser feito. Portanto, não é o caso dos últimos anos o que tem sido visto e o que acontecerá nos próximos anos também. As pessoas sempre têm perguntado sobre isso. Então, aquilo que já vem sendo realizado e esses novos outros empreendimentos irão garantir que a cidade se desenvolva de forma organizada, de forma segura, que as pessoas tenham moradia, tenham o direito à habitação segura e organizada. É uma satisfação poder, depois de muitos anos sem a cidade ter moradias de interesse social, voltar a ter uma política habitacional séria e organizada em toda a cidade. Eu quero, nessa breve manifestação, fazer considerações ainda no tempo que resta sobre o que o país tem assistido também. No momento que nós estamos aqui, nesta sessão da Câmara, cerca de 30 mil pessoas estão marchando pela cidade de São Paulo. Cerca de 50 mil pessoas estão marchando, caminhando pelo Rio de Janeiro e tantas outras capitais do país. Estão cerca de 5 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional. E nós estamos meio até atônitos, sem entender. Isso somos todos nós, porque não é possível explicar esses movimentos do ponto de vista partidário. Alguns deles querem empurrar para o colo do governo federal, outros querem empurrar para o colo do governo do estado ou de uma determinada prefeitura, e não se explica do ponto de vista dos partidos políticos, não se explica. A grande imprensa tem uma dificuldade de entender e dialogar com esse movimento que é horizontal, que não tem lideranças, que tem às vezes uma coordenação, que mudam as suas pautas políticas, porque não se explica pelos seus espaços tradicionais. Eu considero que isso tem relação direta com várias coisas que têm acontecido no mundo, da nossa atualidade. Não se trata somente do preço da passagem do ônibus, do trem, do metrô. Se trata de uma mobilização, de uma vontade de se manifestar, que nós temos que ter uma leitura muito tranquila sobre isso. E eu espero que, inclusive, o resultado dessas mobilizações seja mais participação, mais democracia. Que aquilo de que não fique na sua casa, a política é algo sujo, fique distante, que isto é algo penoso, isso é algo ruim, isso é algo sujo. Não, que saia para a rua. A propaganda da Fiat, que fez também, alguns atribuem isso à Copa das Confederações, a propaganda da Fiat que vem para a rua, que a rua é a maior arquibancada do Brasil. Os jovens entenderam isso de forma, vamos ocupar as ruas. E esse movimento que tem acontecido internacionalmente, de Occupy Wall Street, de mobilizações árabes, das redes sociais, são diversas inquietações de aceitar que o Brasil avançou nesses últimos 10 anos de um governo democrático e popular, mas queremos mais, queremos um caminho, queremos ir além. E essa é a inquietação da sociedade. E no momento em que uma geração pós-85, que nasceu, como eu inclusive, nasceu já respirando ares de liberdade. Então sabe que manifestar não gerará consequências negativas. E quando há uma repressão, como aconteceu na semana passada, há uma mobilização de toda a sociedade contra esta repressão. Isso é uma beleza muito grande da consolidação democrática do nosso país. E há um recuo das forças policiais, um diálogo da Secretaria de Segurança, ver as pessoas inclusive dizendo não, são 50, 30 mil pessoas na rua, apenas um grupo, não generalizando, até porque não será dada uma versão dos fatos. Não terá alguém que vai interpretar os fatos.
as pessoas vão se comunicar de qualquer forma, a interpretação vai ser coletiva, vai ser uma construção coletiva daquilo que se apontará. Então nós estamos nesse momento em que mais e mais gente tem se organizado, se mobilizado e outras pautas políticas têm entrado. E aí eu via, às vezes uma parte da imprensa pergunta para algum, mas isso é um movimento político? Ou pergunta para algum analista político? Isso a gente começa a explicar e começa as pessoas a entenderem que todas essas ações são políticas. Podem não ser partidárias, podem não se organizar da forma tradicional que nós conhecemos e que até então vigia e de forma que não representava efetivamente, mas é um movimento político e tem uma beleza própria que nós precisamos ouvir, que cada vez mais pessoas possam participar e desses espaços sim politizados e organizados da nossa sociedade. Obrigado, presidente.